Vamos seguir, né, Lara? Porque a gente continua neste assunto e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas repercussões políticas. Será que agora que a gente fez essa entrevista, né, veio aquele start na cabeça? Já então que diante da parte jurídica, Alexandre de Moraes já sabia que ele não especificou essa questão de entrevista, agora com essa posição da defesa de Jair Bolsonaro. Então, realmente, será que há uma perseguição política contra Jair Bolsonaro? Vamos agora chamar para o nosso programa o especialista em relações governamentais, Felipe Freitas, que ele é cientista político e também consultor de relações governamentais. Felipe, muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Lara. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero já começar perguntando para o senhor sobre essa dúvida. Agora que a gente já está com ela desde o começo da semana, né? Na verdade, muitas pessoas falam isso desde o começo do outro inquérito. Agora, com essa questão dessa decisão de Moraes pedindo para a defesa se manifestar, com essa resposta da defesa que nos pareceu muito completa, inclusive, há, ao ver assim, pela política, realmente uma questão de perseguição? Moraes passou um pouquinho dos limites? Como que é esse tratamento político quanto a isso? Olha, Gabriela, atualmente são 27 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Como o parlamento vai lidar com isso, como o Senado Federal, vai caber ao presidente Davi Alcolumbre. Acredito que as coisas devem ficar muito mais intensas dentro do Senado Federal, inclusive com o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, aumentando a pressão para um possível pauta, um possível despacho para o presidente Davi Alcolumbre despachar um pedido de impeachment. Na história nunca aconteceu. Ao todo, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, temos 51 petições do Supremo Tribunal. Só que acredito que os parlamentares da bancada bolsonarista com certeza devem sinalizar para a base, devem aumentar essa pressão. Em relação ao recesso parlamentar, o ânimo pode esfriar um pouco. Talvez cabe aguardar como vai ser após o retorno do recesso, após dia 4 de agosto. Porém, a expectativa é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tente jogar um lençol frio em cima dessa questão. Até porque, historicamente, nunca tivemos um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal indo para frente. Mas, assim, devido a essa questão, essa tensão, e o que pode resultar ainda nessa semana dessa relação dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, é aguardar ser nos próximos capítulos. Felipe, se não me falha, na verdade, eram 27 e agora, com os pedidos protocolados hoje, do deputado estadual, me foge o nome dele nesse momento, mas de um deputado estadual de Minas Gerais e do senador Flávio Bolsonaro, agora, do PL do Rio de Janeiro, agora nós temos 29 pedidos protocolados. Você fala que são 51 ao todo, né? Talvez 53 com esses dois, mas mais da metade, então, de pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes especificamente. É uma história que não vem de agora, né? Porque desde o início do ano, com algumas decisões de Moraes envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele, senadores e deputados federais também têm protocolado esses pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes, quando a gestão, inclusive, ainda era de Rodrigo Pacheco. E ele fez isso que você falou, ele jogou o lençol frio, né, que foi a expressão que você usou, e nada foi para frente. Aquele assunto morreu, inclusive. E, de fato, isso nunca aconteceu antes, e a gente está aqui também lidando com um senador, presidente do Senado, que, de certa forma, tem proximidade com o governo Lula, né? Davi Alcolumbre, mesmo quando era antes de voltar à presidência do Senado, quando estava na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, era um parlamentar que tinha essa relação com governistas e com o próprio governo Lula. Então, de fato, a possibilidade de que Davi Alcolumbre leve adiante um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes é muito difícil, né? Sim, é muito marginal que isso aconteça, dado o histórico da própria República em relação a impeachment de ministros. E digo mais, o presidente Davi Alcolumbre não apenas é próximo ao governo, como também é muito próximo ao judiciário como um todo. Basta pegar o histórico dele como presidente da CCJ, ele pautou de forma até rápida na ocasião a sabatina do atual ministro Flávio Dino,
do ministro Zanin e do procurador também, Paulo Gonet, que também tem pedido de impeachment protocolado na casa. Porém, agora é legítimo que a bancada bolsonarista tenha essa postura, converse com a base, dialogue com a base, porém de forma eficiente. Acredito que seja muito difícil que isso tenha um contorno maior nos próximos dias, principalmente dado o recesso parlamentar também que está em evidência. O presidente Davi já afirmou que não vai dar fim ao recesso, que vai dar intervalo ao recesso. O recesso está dado até dia 4 de agosto, como também na própria Câmara dos Deputados, que houve uma tentativa de parlamentares da oposição convocar reuniões nas comissões, e o Hugo Mota articulou, retirou membros da Comissão de Relações Exteriores para o recesso não ser furado. Então, o cenário atual é de muita dificuldade para os defensores do ex-presidente. E, Felipe, para o pessoal de casa entender como funciona na prática esses pedidos de impeachment. Quem pode protocolar? Qualquer um pode protocolar contra o ministro do STF? E agora, quais são os próximos passos também? Bem, os pedidos, para além de parlamentares e senadores, qualquer cidadão também pode fazer esse pedido junto ao Senado Federal. No caso, muito recente, inclusive, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que passou pela Câmara, mas é muito importante deixar claro que, no caso de ministro de STF, não há esse processo não passa pela Câmara dos Deputados. É um processo que segue, já é protocolado direto no Senado. A advocacia do Senado faz uma análise e encaminha para a mesa do presidente. Cabe ao presidente, senador Davi Alcolumbre, fazer essa análise e dar prosseguimento, dar despacho ao andamento. Caso ele resolva por abrir o processo, veja bem, é importante deixar claro, na época de novo, há 10 anos atrás, processo da Dilma Rousseff, às vezes o pessoal tem muito isso na cabeça. Presidente da República tem que passar pela Câmara para abrir o processo. No caso de ministro do Supremo Tribunal Federal, é prerrogativa exclusiva do presidente do Senado fazer essa abertura. Se ele fizer essa abertura, será aberta uma comissão especial para analisar o pedido, para fazer todo aquele debate, e posteriormente deve ir ao plenário para análise de 2/3 do Senado. Seriam necessários a aprovação de 54 senadores para a derrubada de um ministro, para o processo de impeachment ser efetivado. Agora, Felipe, só para a gente finalizar, me parece que nesse momento a situação está muito mais inflamada do que quando houve a primeira leva de pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. Agora, Bolsonaro está proibido de se manifestar e todos os seus aliados que ali estão presentes no Congresso, o representando, eles estão bastante afoitos, indignados com essa situação, né? Se colocam assim, a mídia, nas redes sociais, enfim. E ali naquela época, como a gente falou aqui, de fato a situação morreu, né? Pararam de falar sobre o assunto, outros temas passaram por cima, mas agora, diante de todo esse contexto e diante, inclusive, de uma possibilidade forte, já expressamente colocada em despacho por Alexandre de Moraes, de que Bolsonaro seja preso, essa tentativa que Davi Alcolumbre provavelmente fará de não levar adiante esses pedidos de impeachment pode criar um racha ali, um atrito ali no Senado, que é uma casa que a gente sabe que tem uma cordialidade que não se vê, por exemplo, na Câmara dos Deputados, né? Tem uma relação ali amistosa entre todos os senadores, que é bem diferente do contexto que a gente tem na Câmara dos Deputados, mas a gente pode ver uma situação diferente a partir de agora, diante dessa possível ação, postura de Davi Alcolumbre de não levar adiante os pedidos da oposição para o impeachment de Alexandre de Moraes? Sim, lá. Importante você tocar nesse assunto, inclusive, que aí eu vou recordar, inclusive, o início da legislatura, que tivemos uma bancada de oposição muito ferrenha ao senador Rodrigo Pacheco. Na ocasião, tivemos uma polarização na eleição de presidência do Senado entre o senador Rogério Marinho e o senador Rodrigo Pacheco. E, na ocasião, acabou que os membros da oposição ficaram sem comissões. E um início de trabalho de obstrução de trabalhos. Então, provavelmente, podemos, a partir de 4 de agosto, a depender dos resultados do que virá nessa semana, podemos voltar a ter esse quadro de obstrução. Na Câmara já vemos tendo, no Senado podemos voltar a ter. E aí, nesse caso, hoje a oposição comanda algumas dessas comissões
E o principal prejudicado, ao meu ver, pode ser o governo. Não necessariamente o judiciário, mas sim o governo. Para o judiciário, que pode ser impactante, temos algumas sabatinas previstas na semana do dia 13 para ministros do STJ e do STM, e nesse sentido talvez possa ter algum tipo de problema de quórum, de obstrução, o que pode ser uma pequena dor de cabeça para o judiciário e para o governo principalmente, tendo em vista alguns projetos importantes que estão sendo discutidos na Câmara, como o projeto do imposto de renda também. Então, pode ser complicado no sentido de governabilidade, no sentido de continuação de trabalho. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.